Boa noite a todos. Que a paz de Jesus possa confortar o coração de todos que aqui se encontram nesta noite. Dando sequência ao estudo, hoje nós vamos ver o capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, a primeira parte, que trata de uma lei universal. Essa lei universal, ela tem como um título a reencarnação. E nós vamos encontrar no Evangelho esta colocação de Jesus. Havia um homem entre os fariseus chamado Nicodemos, príncipe entre os judeus. Este foi ter com Jesus de noite e disse-lhe: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, pois ninguém pode fazer os milagres que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: em verdade te digo, que não pode ver o reino de Deus, senão aquele que renascer de novo. Imagina naquela época receber uma indagação deste naipe, né? Retrucou Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura entrar novamente no ventre da mãe? Acrescentou Jesus: em verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes, pois de haver dito: necessário vos é tornar a nascer. Esse tornar a nascer é a reencarnação. Nós não estamos aqui no planeta Terra pela primeira vez. O número de encarnações nós não temos como aquilatar, mas são inúmeras, centenas e centenas, para não dizer milhares de vezes já reencarnamos. Mas isso é outra questão. Vamos ao tema. Todas as almas que não puderam libertar-se das influências terrestres devem renascer neste mundo para nele trabalhar pelo seu melhoramento. É o caso da imensa maioria. Todos nós sabemos que fomos criados por Deus, espíritos, simples e ignorantes, ou seja, desconhecendo tudo, né? Então, a reencarnação, ela serve justamente para que ocorra o burilamento, a limpeza, deixar de lado os vícios que todos nós trazemos. Continua o Evangelho: é preciso renascer e sofrer para se despojar dos vícios. É preciso renascer e sofrer para se despojar dos vícios, para apagar as faltas ou os crimes do passado. Daí as enfermidades cruéis, as longas e dolorosas doenças, a perda da razão, os abusos das elevadas faculdades. Por exemplo, essas faculdades, a faculdade de ver,
de ouvir, de falar, então todas essas faculdades. Os abusos das elevadas faculdades, o orgulho, o egoísmo, expiam-se, ou seja, paga-se, pelo renascimento em organismos incompletos, em corpos disformes e sofridos. Assim, tudo se paga, tudo se resgata. O apóstolo Paulo diz: não vos iludais, de Deus não se zomba, o que o homem semear, isso colherá. Então, meus irmãos, é tudo aquilo que nós inúmeras vezes colocamos, o Evangelho coloca. Vimos aqui na primeira parte, no estudo, na obra Religião dos Espíritos, as colocações, as necessidades. Então nós viemos, fomos criados por Deus, nosso Pai, simples e ignorante, mas quando aqui na terra nós esquecemos e fizemos tudo errado. É preciso que nós abracemos o bem, abracemos o amor, sejamos fraternos, sejamos compreensivos. É como diz, fujamos das alegrias aviltantes, das discórdias, das vãs agitações da multidão. Fujamos. Fugir. Deixar de lado é aquilo que o apóstolo Paulo disse. Deixar de lado aquilo que não faz bem. E nós efetivamente sabemos o que faz bem, o que não faz bem. Continua. Não é nas discussões estéreis, nas rivalidades, na cobiça das honras e dos bens que encontraremos a sabedoria, o contentamento. Pelo contrário, é no trabalho e na prática da caridade que nós vamos encontrar a alegria, na prática do bem, na prática da fraternidade. Aqui na terra, entre os homens, o criminoso, ou seja, aquela pessoa que pratica um delito, responde por ele, segundo a legislação, às vezes vai enclausurado, 1 ano, 2 anos, 10, 20, 30, 40. No Brasil não tem prisão perpétua, não tem pena de morte, porque a pena de morte não resolve, mata seu corpo, mas não mata o espírito, não adianta, né? Então, mas nós, criminosos da alma, quem vai nos prender? Quem vai nos julgar? Que processo é feito para que nós cumpramos com a sentença? Simples. Somos nós, o advogado, somos nós, o Ministério Público, somos nós, o juiz, somos nós que criamos a cadeia, somos nós que criamos as algemas de bronze. Não precisa. Porque a providência divina, Deus nosso Pai, ela corrige amando. Ela nos reúne, principalmente na família. Ela nos reúne para que possamos aprender a servir e amar. Pelos laços de sangue, no local do trabalho, a fim de que aprendamos a lei do amor. Porque é entre as dificuldades e as dores que nós, com todo respeito, vou usar um termo bem chulo, é que nós abaixamos a crista. Não existe, depois de Deus,
só tem um que é o maior de todos. Vamos tirar Deus, o maior de tudo, para pôr nós no corrige, se chama dor. Não existe. O nosso querido irmão Ariel, que tanto nos ensinou aqui nessa casa espírita, ele tinha uma colocação maravilhosa a respeito da dor. Ele dizia: essa professorinha maravilhosa. E é verdade. Somente a dor faz com que nós curvemos a nossa cervix. Somente. Primeiro Deus, depois a dor. O resto é decorrência. Enfermidades mentais e físicas são efeitos anteriores, são reflexos de encarnações passadas, existências passadas que nós criamos para nós, sobre o império da insensatez. Então eu falei da prisão. Qual é a prisão do espírito que ele tem? É a nossa consciência. Qual é o juiz? A nossa consciência. Quem é o promotor, o advogado? É a nossa consciência. E a prisão é esse corpo. O espírito, hoje encarnado, o espírito nós chamamos de alma. Desencarnado é o espírito. Mas a alma de todos nós aqui, ela está ávida para sair, deixar esse escafandro aqui, como diz Emmanuel, deixar esse corpo, porque ela está presa, e essa é a prisão, meus irmãos. Joana de Ângela, aquele espírito que trabalha com Divaldo Franco, ele diz o seguinte: a dor não tem função punitiva, mas sim educativa. Tenhamos em mente que ninguém nos julga. Ninguém nos julga. É a nossa consciência que julga. É a nossa consciência. Continua. Diante de situações extremamente aflitivas, que surgem quando do nascimento de um filho ou no período da infância, vem também as perguntas dos pais: por que o nosso filho? O que ele fez para merecer o que fizemos nós? Porque Deus castiga assim as criancinhas. É isso. Essa é a forma, é a maneira que nós agimos, pela nossa insensatez, pela nossa ignorância, ou seja, o desconhecimento. Ninguém recebe nada de Deus, nosso Pai, sem que mereça. Nós vamos ver mais adiante. Nós temos que ver que nossos filhos são espíritos. Nossas crianças são espíritos, que nem aquela menininha que está ali sentada. É um espírito milenar que ali está. Talvez seja mais antigo do que qualquer um de nós aqui. Outra questão: como explicar o conflito entre a mãe e filho? É o que mais existe. Onde fica o instinto materno? Porque a mãe rejeita um filho com certa intensidade e pode ser completamente diferente com o outro. Qual a causa disso? A chave para a compreensão dos problemas que avassalam o ser, ou seja, nós, o ser humano, é a reencarnação. A partir do momento que nós conhecermos,
estudarmos a reencarnação, nós vamos ver. É a lei da causa e efeito. É aquilo que Jesus disse: a cada um segundo as suas obras. Os filhos não são cópias, xerox dos pais, porque os pais produzem apenas o corpo. O espírito é outro. As heranças, as parecenças físicas são decorrência dos gametas. Só isso. Mas o caráter, a inteligência, os sentimentos procedem do espírito. Procedem do espírito. Por isso que às vezes a gente vê, mas como? É o espírito. Numa família, quanta discrepância, quanto desentendimento, atados por compromissos anteriores, retornam ao lar, não somente aqueles seres a quem se amam, senão aqueles outros a quem se deve ou estão com dívidas de amor. E todos nós somos devedores uns dos outros. É preciso que quebremos esses grilhões, essas dívidas de amor. E a família é a oportunidade sublime que não deve ser desperdiçada, descuidada ou malbaratada. Como está a família hoje, no século 21? Como está? Destroçada. Repito pela enésima vez, nunca se viu tanto, nunca se encontrou tanto órfãos, filhos, órfãos de pais vivos. Ninguém quer assumir. Não quer assumir, ter filho, fechar as portas da reencarnação. E aqueles que vêm não querem assumir. Eu não estou aqui para... Mas... Então vamos ver os exemplos. Hoje nós estamos superficialmente falando sobre a reencarnação, em complemento à lição vista no primeiro momento. Por exemplo, vamos trazer exemplo. Quem foram em vidas passadas, o que ele foi em vidas passadas hoje? Por exemplo, os pais despóticos, aquele pai violento. Quantos pais violentos nós temos hoje? São os filhos do passado em cuja mente inoculamos o egoísmo. Hoje vem. E o filho rebelde? Fomos nós que numa encarnação passada levamos ele à delinquência. E a filha desatinada? É aquela que levamos ao desequilíbrio, à crueldade. E o marido desleal? É o mesmo do passado, que principalmente na deserção, com os próprios exemplos. E a esposa desorientada? É a mulher que menosprezamos. E as empregadas domésticas, quem são? Quem são? Foram as mulheres distintas que se ocuparam com a maledicência e a intriga. Isso só para dar uns exemplos. Hoje, o culto da separação, do divórcio. Eu venho há anos falando sobre isso. Fizemos estatísticas aqui, só aqui em Rondonópolis.
É desesperador. As separações. A separação não resolve. Sim, é permitida, é aceita, até no mundo espiritual, sim, mas numa única condição. Na maioria das vezes é por orgulho, vaidades. E o pior de tudo, que numa próxima existência voltarão os dois novamente, juntinho, juntinho, juntinho. Só numa situação bem pior do que hoje. Não sou eu que estou dizendo, é os espíritos. Por isso que cada vez a nossa sociedade está mais deteriorada. Esse é o termo. Porque nós não queremos compreender quem está do nosso lado, nós não queremos respeitar. Se nós estamos bem, o que interessa aos outros? Meus irmãos, eu vou trazer um fato aqui. Choca-nos o fato de alguém ser estuprado, correto? É desesperador. Entretanto, ontem, numa existência, ele foi o estuprador. Hoje ele está experimentando aquilo que ele fez numa outra existência. Deus não permite que algo aconteça sem que nós merecemos. Nós muitas vezes ficamos preocupados. Meu Deus do céu, foram lá, assaltaram, levaram tudo que tinha daquela família, daquele rapaz, daquele homem, daquela mulher. É triste? É triste. Mas ontem ele fez a mesma coisa. Então hoje ele está experimentando isso. Está experimentando. É a lei de ação e reação. Então nós temos que reencarnar para experimentar aquilo que nós fizemos aos outros, meus irmãos. Nada fica impune. Nada. Tão marcante que quando um irmão nosso, que não frequenta mais essa casa, foi embora, morando em Brasília, e eu nunca esqueci o exemplo que ele contou, quando essa nossa casa era metade disso aqui, ó, casa pequenininha. Se você pedir um garfo emprestado, um garfo, esse foi o exemplo que ele deu, e você não devolver, numa próxima existência você vai ter que devolver. Os espíritos superiores dizem que o som das asas de uma borboleta é ouvida no mais longe, no mais distante, planeta do universo. Então nada que é feito, meus irmãos, é esquecido, é deixado de lado. É por isso que nós temos que nos esforçar, mudar. É o que nós falamos quando nas câmaras de passe, quando irmãos nossos conduzem, quando eu conduzo, quando o irmão Lio conduz, quando a irmã Luzia conduz e outros, é sempre a mesma coisa que nós falamos. Meus irmãos, assumamos as nossas responsabilidades, porque ninguém vai resolver aquilo que é nosso. Jesus disse: vinde a mim todos vós que sofreis, que eu vos aliviarei. Ele diz: eu vos aliviarei. E o alívio é o evangelho que ele está dando, são as lições. Então nós nos desesperamos. Nós nos desesperamos. Eu vou contar uma historinha que tem 5 linhas aqui, ó. Pablo teve uma encarnação em que foi um feitor, é um capataz, de uma grande fazenda, onde teve muita autoridade dado pelo dono, mas usou indevidamente e fez muitas maldades.
matava de modo cruel ou castigava sem piedade. Mas a desencarnação chegou, e de perseguidor a ser perseguido. Veio a reencarnação. Nasceu numa família muito humilde, viveu como um vegetal por 5 anos. Como um vegetal. Então, muitas vezes, nós vemos uma criança, um adulto, tudo quebrado, tudo arrebentado, daquele jeito, né? Não tenhamos dó, mas sim tenhamos piedade, respeito, porque Ele está resgatando. Domingo, eu e a minha companheira choramos praticamente na frente da televisão, vendo aquele rapaz nas Olimpíadas, que ganhou 3 medalhas de ouro. Gente, o único pedaço de braço que ele tem é isso aqui, e é totalmente deformado. Aquilo é um resgate. É resgate, no mínimo, de suicida. O que se jogou embaixo de um trem, caiu, se jogou. Só que ele está aceitando com resignação. É diferente. Vamos lá, vamos ver o que aconteceu com o Pablo. 5 anos como um vegetal. Reencarnou junto aos seus inimigos. Novamente, foi portador de deficiência grave. Viveu por 3 anos. Novamente reencarnou e teve rejeição do pai, porque nasceu doente da cabeça. E aos 12 anos desencarnou vítima de uma bala perdida entre traficantes. Não existe bala perdida, meus irmãos. É criação do ser humano. Existe bala dirigida. Para as mulheres, para as senhoritas, para as meninas, o que eu vou contar. Também dos livros. Fui muito bonita, frívola, ou seja, liviana, e vaidosa. Casei por interesse. Resolvi aproveitar a vida. Passei a usar drogas. E droga não é só essas elites. O álcool que tem por aí também é droga. E atrair meu marido. Desencarnou. Nasceu com síndrome de Down. Fui feia. Bem diferente dos considerados normais. Dos normais feios. Se é que existe. Desencarnei aos 26 anos, depois de meses entre hospital e casa. Então, esses 3 casos, se a gente visse, vegetal, e aí vai. É desesperador, mas não. É isso, meus irmãos. Então, aceitemos aquilo que somos. Que somos. Aí as pessoas dizem o seguinte, deixa eu achar a pergunta aqui. No Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar a resposta para essa colocação. Eu tenho tido uma guerra, no bom sentido, para fazer compreender, às vezes, a alguém que é muito próximo, a situação que enfrenta. Mas não é possível. É possível. Olha bem. Cabe indagar. É a pergunta. O espírito tem conhecimento do que irá encontrar durante a próxima existência no corpo físico? Ele sabe?
Ele sabe que vai vir tudo quebrado, vai vir assim, vai vir daquele jeito, vai vir doente. Olha o que os Espíritos responderam. Ele próprio escolhe o gênero de provas porque há de passar. Somos nós que escolhemos. Se eu vim caolho, é porque eu pedi. Se eu vim manco, é porque eu pedi. Se eu vim com uma enfermidade X, é porque eu pedi. E Deus dá o mínimo do mínimo do mínimo, meus irmãos. Eu vou trazer um exemplo. Todos sabem de irmãos siameses, né? É isso? Por que eles nascem assim? Grudadinhos. Hoje a medicina está bem adiantada e às vezes a cirurgia até tem isso. Os irmãos siameses, eles foram tão inimigos, mas tão inimigos em existências pretéritas, que não teve mais jeito. Não tinha mais jeito, eles se acertaram. Então agora vocês vão nascer grudadinho, se vocês se entenderem. Porque aí não tem, aí eles vão ter que negociar. E é desesperador, digamos, para um pai, para uma mãe e até para nós. Mas a bondade divina é de suma importância. É de suma importância. É boa, é amorosa. A natureza, meus irmãos, ela dá exemplo. Você planta feijão, você não vai colher milho. Aquilo que o que disse Paulo? Aquilo que você semear na carne, aquilo você colherá. Então tudo que acontece conosco, meus irmãos, é tudo programado. Nós podemos mudar? Sim, porque o próprio Jesus disse: o amor cobre uma multidão de equívocos, de erros. Então, meus irmãos, a lei de ação e reação é clara, que toda ação praticada por nós, por mais simples que seja, ela volta. Se nós jogarmos uma bola de borracha nessa parede, ela vai voltar. E vai voltar numa velocidade maior. Isso é lei da física. Outra questão, meus irmãos, para encerrar. Qual a advertência que Jesus dá a nós, para que nós possamos nos prevenir dos males do corpo e da alma? Qual é o antídoto que Jesus mostra para nós? Orai e vigiai para não cairdes em tentação. O que é orar, meus irmãos? Orar não é rezar. E rezar significa repetir aquilo que os homens fizeram. Orar é a oração. Não é isso que Jesus quer dizer. Orar é trabalhar na seara divinal. É a prática do bem, do amor. Claro que a oração também nos auxilia, aquela oração que nós fizemos. O vigiar, o que é o vigiar? Vigiar o inimigo, isso, aquilo, que... Não, é vigiar o nosso pensamento, para não praticarmos os equívocos, e para não cair em tentação. Onde está a tentação?
A tentação não está fora. A tentação está dentro de nós, meus irmãos. A tentação está dentro de nós. Ah, mas eu fui tentado a fazer. Você foi porque quis. Ninguém prende o nosso pensamento. Então, para a doença da alma, o que leva à doença da alma? O pensamento desequilibrado. Por que todos somos doentes? Todas as doenças, meus irmãos. Não existe uma doença que não seja doença do espírito. Mas o cara veio, tem um câncer. Sim, todos nós temos células cancerígenas. Todos nós. É preciso que nós acordemos ela. E para acordar, é só cultuar ódio, raiva, cólera. É um abraço. Todos nós. Então, é o pensamento desequilibrado. Por isso que nós temos que estar desequilibrado. Estarmos felizes em todas as situações. Mas essa felicidade não é essa felicidade que nós vimos por aí. Se eu ganhar na loteria, eu vou ser a pessoa mais feliz do mundo. Se eu for isso, eu vou ganhar. Não, isso não é felicidade, isso é afogamento. Felicidade é você estar com a sua consciência tranquila. E estar com a consciência tranquila significa fazer as coisas certas, corretas. É fazer os outros aquilo que não gostaria que fizesse para você. Simples assim. E por que é tão difícil? É pela dureza de nossos corações, meus irmãos. É pela dureza dos corações. Por que Jesus chorou aquela vez? Quis chorar, porque ele olhou a multidão. Às vezes a gente fica, meu Deus, mas não dá, não adianta. Todos nós sabemos que nós temos que mudar a nossa maneira de ser. Mas nós estamos mudando, meus irmãos. Foi o nosso irmão, quarta passada, ele diz, já faz 20 anos que eu estou aqui. Nesses 20 anos que eu estou aqui, será que eu melhorei? Ou estou parado? Façamos nós, eu repito, a colocação do nosso irmão. Será que nessa última semana eu melhorei? Ou eu continuo sendo o mesmo? Vejamos. Olha o mundo como é que está, meus irmãos. Olha o mundo. Quem não está se afogando, está se queimando. Quem não está nenhum disso, estão se explodindo. O que nós queremos? O que nós estamos fazendo? Nós temos que fazer alguma coisa, é começar dentro de nós e no nosso lar, na nossa família. Como está o relacionamento junto àquelas pessoas que Deus, pela sua benéfica divina, colocou ao nosso lado, companheira, filhos, enfim. Nós não estamos reunidos por acaso. Então veja bem, meus irmãos, as dificuldades. E amanhã nós voltamos. Não tem. Por que a pessoa vem cega? Por que a pessoa vem muda? Por que vem surda? Porque algo de errado fez. E se nós sabemos que o errado faz mal, por que nós continuamos? E o pior de tudo, que nós sabemos, mas nós somos omissos. Nós nos omitimos muitas vezes, usando aquele chavão. Eu não quero me incomodar. Mas não, meus irmãos, nós temos que fazer algo. Porque amanhã nós seremos cobrados. Que fizesse com os dons que eu te dei? É o Pai, é Deus que diz isso. Disse. Então, meus irmãos, essa é a reflexão da noite.
bem superficialmente a respeito da reencarnação. Então nós estamos encarnando, reencarnando, encarnando, reencarnando, e nós estamos sempre na mesma. Como é que nós estamos? Como está a nossa saúde do corpo? Como estão os nossos relacionamentos? Cada um de nós. Mas não deixemos para amanhã. Vamos hoje. Eu sempre tenho dito, a melhora do espírito não é que nem a melhora da dieta. A dieta é aquela seguinte: segunda-feira eu começo. Não. É hoje. A melhora é hoje, é aqui, agora. Se eu fiz errado alguma coisa, não vou mais fazer. Porque aquilo que nós fizemos de errado hoje, nós vamos pagar. E o pior, antigamente demorava para a conta chegar, hoje está chegando mais rápido do que nós imaginamos. Que Jesus nos abençoe, queridos irmãos, que possamos colocar em prática aquilo que Jesus tem nos ensinado diuturnamente. Vamos deixar um pouco de lado essa carga que nós estamos levando. Somente nós podemos aliviar, ninguém vai nos aliviar. É preciso que abracemos as nossas dificuldades, as nossas aflições e caminhemos com Jesus. Cada dia, que nem diz Emmanuel, nem que seja 1 milímetro por dia, mas que procuremos ser melhores sempre. Que Jesus nos abençoe e que possamos, hoje, ao deixar essa casa, a deixemos melhores que aqui chegamos hoje. Muita paz, Jesus nos abençoe.